Solte meu pai e eu faço o senhor andar. A voz infantil cortou o silêncio do tribunal regional como uma lâmina afiada. 420 pessoas viraram a cabeça ao mesmo tempo, sem acreditar nas palavras que acabaram de sair da boca da menina. A primeira gargalhada começou na última fileira, seca, curta, cheia de sarcasmo. Depois outra, e mais outra. Em segundos, o tribunal inteiro explodia numa onda de risos cruéis que ecoavam pelas paredes de mármore. No centro daquele furacão de humilhação, uma menina de apenas 9 anos permanecia de pé, tentando de forma desesperada salvar aquele pobre homem que estava prestes a ser condenado por um crime que ele jurou não ter cometido. E ela ficou ali, imóvel. Vestido azul marinho simples, tênis brancos surrados, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo imperfeito, e seus olhos... seus olhos brilhavam com uma convicção que não se vê em uma criança tão pequena. Esta é a história de Isabela Moreira, e de como uma promessa impossível num tribunal silencioso mudou 3 vidas para sempre. O homem para quem Isabela havia feito aquela promessa estava sentado em sua cadeira de rodas, motorizada atrás da bancada elevada. Magistrado Augusto Valente, 51 anos. Sua toga preta caía perfeitamente sobre o corpo imóvel da cintura para baixo. Seu rosto, marcado por linhas profundas de amargura, era conhecido em todo o país como um dos juízes mais temidos da Justiça Federal. 8 anos antes, um acidente na Via Dutra havia esmagado sua coluna vertebral. 8 anos de cadeira de rodas. 8 anos de médicos em Boston, Roma e Tóquio prometendo curas que nunca chegavam. 12 milhões de reais gastos em tratamentos experimentais pelo mundo. 0 resultados. E agora, diante dele, no banco dos réus, estava Eduardo Tavares, 43 anos. Mecânico automotivo, mãos calejadas de quem trabalha com ferramentas desde os 14, olhos fundos de quem não dormia há semanas, acusado de fraude fiscal corporativa. As provas pareciam irrefutáveis, documentos assinados, transferências bancárias suspeitas, depoimentos de executivos, condenação certa, 15 anos de prisão. Tudo apontava para sua culpa. Tudo exceto a verdade. E então sua filha, uma menininha de apenas 9 anos, estava ali, parada no meio do tribunal, fazendo essa promessa que parecia impossível. O magistrado Augusto Valente ergueu a mão direita num gesto lento, autoritário, absoluto. O riso cessou como se alguém tivesse cortado um fio. O silêncio que caiu foi tão denso que se podia ouvir a respiração nervosa de 420 pessoas ao mesmo tempo. Augusto olhou para a menina com uma expressão que mesclava desdém, curiosidade e algo mais profundo que ele próprio não conseguia nomear. Sua voz saiu cortante como lâmina de bisturi. Tribunal, ordem! Esperou 3 segundos calculados. Menina, qual é seu nome? Isabela Moreira, senhor. A voz não vacilou. Isabela. Ele pronunciou cada sílaba com desdém cirúrgico. Este é um tribunal regional federal, não um circo, não uma igreja, não um teatro de mágicas. Suas palavras são uma ofensa à dignidade desta corte e ao Estado de Direito. Eduardo Tavares tentou se levantar do banco dos réus, as algemas metálicas batendo contra a madeira escura. Excelência, por favor, imploro. Minha filha tem apenas 9 anos. Ela não entende o que está dizendo. Não sabe a gravidade... Silêncio! A voz de Augusto trovejou pelo tribunal. Todos recuaram ligeiramente. Então voltou sua atenção completa para Isabela, inclinando-se levemente à frente na cadeira motorizada. Você tem alguma formação médica que eu desconheça? Algum diploma de neurologia pendurado na parede do seu quarto? Não, senhor. Então, em que base científica, legal ou minimamente racional você ousa fazer essa afirmação ridícula diante de um tribunal federal? Isabela respirou fundo. Seus ombros pequenos subiram e desceram. Na fé, senhor juiz.
O riso explodiu novamente, ainda mais cruel, ainda mais alto. Alguém assobiou, outro bateu os pés no chão em zombaria rítmica. Um terceiro gritou: "Milagreira, cadê a varinha mágica?" Augusto permitiu que o riso continuasse por exatos 5 segundos, antes de silenciá-lo com outro gesto de mão. Fé. Repetiu a palavra como se fosse veneno destilado. Eu gastei 12 milhões de reais com os melhores neurocirurgiões do planeta. Clínica Mayo, em Rochester. Hospital Johns Hopkins, em Baltimore. Instituto de Neurologia, em Zurique. Centro de Pesquisa Avançada, em Tóquio. Passei por 17 cirurgias experimentais. Tentei terapias com células-tronco, estimulação magnética transcraniana, implantes neurais, tratamentos genéticos experimentais. Ele fez uma pausa, seus olhos perfurando a menina como raios laser. E você, uma criança de 9 anos, sem nenhum conhecimento médico, acha que fé vai conseguir o que a ciência mais avançada do mundo não conseguiu? Sim, senhor. A resposta foi tão simples, tão desprovida de dúvida, que por um microsegundo o tribunal inteiro ficou em silêncio novamente, não por reverência, por choque puro. Você é uma criança iludida ou deliberadamente cruel com seu próprio pai? Isabela deu um passo à frente, pequeno, mas tão firme que o som do tênis batendo no mármore ecoou como um sino. Não sou nenhum dos dois, senhor juiz. Sou alguém que sabe que alguns milagres acontecem quando paramos de acreditar que são impossíveis. O silêncio que caiu desta vez foi diferente, mais pesado, mais inquieto. Até os mais céticos não conseguiram rir daquela resposta. Havia algo na forma como ela falou, uma sabedoria antiga numa voz jovem demais. Augusto apertou os braços da cadeira motorizada com tanta força que suas juntas ficaram brancas. Algo naquelas palavras tocou uma ferida que ele mantinha trancada há 8 anos. Uma ferida que sangrava em silêncio todas as noites. Por um momento microscópico, seu rosto quase revelou dor verdadeira. Quase. Você tem 2 minutos. Sua voz saiu mais baixa, quase perigosa, como a calmaria antes da tempestade. Mostre-me esse milagre impossível, e quando falhar miseravelmente, como sei que falhará, aprenderá que justiça não se compra com palavras bonitas, truques emocionais baratos ou promessas vazias de crianças desesperadas. Isabela assentiu. Não havia arrogância no gesto. Não havia medo. Apenas aceitação serena. Ela caminhou até a frente da bancada elevada. Cada passo de seus tênis brancos surrados ecoava no silêncio absoluto que havia caído sobre o tribunal. 420 pessoas seguravam a respiração coletivamente. Câmeras de 20 repórteres focaram com zoom máximo. Até mesmo os guardas judiciais, veteranos de 1000 julgamentos, inclinaram-se para a frente involuntariamente. Quando chegou ao pé da rampa de acessibilidade, Isabela parou. Olhou para cima, encontrando os olhos de Augusto. Por 3 segundos eternos que pareceram se esticar no tempo, ninguém no tribunal se moveu. Ninguém piscou. Ninguém respirou. Então ela subiu a rampa lentamente, cada passo medido, e se ajoelhou no chão de mármore gelado bem ao lado da cadeira de rodas motorizada. Suas mãos pequenas, com dedos finos de criança, tocaram delicadamente os joelhos imóveis do juiz por cima da toga preta. Seus olhos se fecharam com reverência. Seus lábios começaram a se mover em palavras silenciosas que ninguém conseguia ouvir. O tribunal observava. Ninguém ria mais. A tensão era física, palpável, sufocante. Augusto olhou para a cabeça inclinada da menina, para os cabelos castanhos presos imperfeitos, para as mãos minúsculas sobre seus joelhos mortos. Uma mistura violenta de emoções atravessava seu rosto. Desprezo, raiva, curiosidade e algo mais profundo que ele não conseguia ou não queria nomear. Esperança? Não.
não esperança. Ele havia assassinado a esperança anos atrás e enterrado seu corpo num túmulo sem nome. 2 minutos se passaram como 2 horas tortuosas. Isabela continuava ajoelhada no chão frio. Suas mãos permaneciam sobre os joelhos imóveis de Augusto. Sua oração silenciosa prosseguia com fervor invisível, mas palpável. E absolutamente nada acontecia. Nenhum movimento nas pernas, nenhuma sensação, nenhum tremor, nenhum milagre. Um homem de gravata azul na 10ª fileira começou a rir baixinho. O som começou como um chiado, depois cresceu. Outro se juntou, depois outro. O som se espalhou pelo tribunal como fogo em palha seca. Em 10 segundos, o tribunal inteiro gargalhava novamente sem piedade alguma. "Cadê o milagre, milagreira?" Um advogado gritou da lateral. "Vai tentar a próxima mágica? Transformar água em vinho?" Outro zombou, provocando nova onda de risos. "Coitada da criança! Os pais deveriam ter vergonha." Uma mulher idosa comentou alto o suficiente para todos ouvirem. Isabela abriu os olhos lentamente. Lágrimas já desciam pelo seu rosto, deixando trilhas brilhantes nas bochechas rosadas. Ela olhou para suas próprias mãos, ainda pousadas sobre os joelhos inertes de Augusto. Confusa, quebrada, despedaçada. Nada havia acontecido. Augusto olhou para ela de cima, seu rosto transformado numa máscara de triunfo cruel, misturado com algo que parecia quase decepção. "Acabou, menina. Teve sua chance de circo barato. Agora volte para seu lugar e assista seu pai receber a justiça que ele merece." Isabela se levantou cambaleante. Suas pernas tremiam tanto que ela quase caiu. Tropeçou na própria bainha do vestido ao descer a rampa. O riso aumentou exponencialmente. Alguém assobiou como se estivesse num show de comédia. Uma mulher gritou com falsa piedade. "Coitadinha, vai crescer traumatizada com essa palhaçada." Eduardo explodiu em lágrimas no banco dos réus, o som de seus soluços misturando-se ao riso cruel. "Isabela, não, minha filha, não faça isso consigo mesma, por favor." Mas ela não olhou para trás. Não conseguia. Correu em direção à porta dupla de madeira maciça, seus tênis batendo no mármore polido, seus soluços ecoando pelas paredes altas do tribunal. A porta se fechou atrás dela com um estrondo que soou como um tiro de canhão no silêncio que brevemente se seguiu. O riso continuou por mais 30 segundos cruéis antes de Augusto bater o martelo 3 vezes na madeira. Pac, pac, pac. O som restaurou ordem imediata. "Chega dessa farsa lamentável." Sua voz estava gelada novamente, todo traço de emoção cuidadosamente apagado. Pegou o documento da sentença com mãos firmes e sem tremor. Eduardo Tavares, após análise minuciosa e completa de todas as provas apresentadas pela acusação, este tribunal o declara formalmente culpado de fraude fiscal corporativa em 1º grau. Sentencio você a 15 anos de reclusão em regime fechado, sem direito a surces, liberdade condicional ou progressão de regime nos primeiros 5 anos. A sala explodiu em murmúrios. Eduardo caiu de joelhos no banco dos réus, as algemas fazendo barulho metálico. Repórteres correram para os telefones como soldados em batalha. Câmeras clicaram freneticamente, flashes explodindo como fogos de artifício. Mas Augusto não estava mais prestando atenção em nada disso, porque pela primeira vez em 8 anos ele sentiu algo, um formigamento, leve. Tão sutil que quase pensou que estava imaginando, na panturrilha direita. Durou apenas 3 segundos antes de desaparecer completamente como fumaça. Mas aconteceu. E ninguém, além dele, notou. Seus dedos apertaram o martelo com força súbita. Seu coração acelerou por 2 batidas. Seus olhos se arregalaram microscopicamente antes de ele forçá-los de volta ao normal. Impossível. Tinha que ser impossível.
Mas seus dedos tremiam levemente quando ele largou o martelo sobre a mesa. A sala de audiências se esvaziou lentamente. Eduardo foi levado pelos guardas, suas algemas tilintando enquanto ele gritava o nome da filha. Advogados empacotaram pastas. Jornalistas correram para publicar manchetes. Em 20 minutos, o tribunal voltou ao silêncio vazio. Augusto Valente permaneceu sentado em sua cadeira de rodas, atrás da bancada elevada, imóvel, olhando para o ponto exato onde Isabela havia se ajoelhado. 3 segundos. 3 malditos segundos de sensação. Impossível. Alucinação causada pelo estresse do julgamento. Sugestão psicológica. Seu cérebro pregando peças depois de 8 anos de paralisia. Tinha que ser isso. Mas ele não conseguia parar de pensar naqueles 3 segundos. Precisamos voltar no tempo para entender como Augusto Valente se tornou o homem que era naquela manhã de março. 8 anos antes, ele era diferente. Havia uma chama de humanidade que não havia se apagado completamente. Aos 43 anos, era considerado um dos juízes federais mais promissores do país. Sua esposa, Helena, era professora de literatura. Tinha uma filha de 6 anos chamada Lívia. A vida era boa. Na noite de 12 de agosto de 2016, Augusto dirigia pela Via Dutra, voltando de uma conferência em São Paulo. Estava chovendo. A pista estava escorregadia. Um caminhão perdeu o controle e atravessou o canteiro central. O impacto foi instantâneo. Helena morreu antes da ambulância chegar. Lívia sobreviveu com ferimentos leves. Augusto acordou 3 dias depois no hospital, com a coluna esmagada e as pernas que nunca mais responderiam. Os meses que se seguiram foram um pesadelo de cirurgias, dor inimaginável e esperanças destruídas. Médico após médico prometia avanços. Nenhum cumpria. Ele vendeu a casa grande, gastou todas as economias. 12 milhões de reais evaporaram em tratamentos experimentais pelo mundo. E no final ainda estava na cadeira. A amargura se instalou como um câncer lento. Lívia foi morar com a avó materna. Augusto a via uma vez por mês, quando estava de bom humor. Quando não estava, que era quase sempre, cancelava as visitas. Sua carreira se tornou sua única razão de existir e ele transformou o tribunal em seu campo de vingança pessoal contra um mundo que lhe roubou tudo. Nos 8 anos seguintes, Augusto desenvolveu uma reputação temível. A taxa de condenação em seus casos era de 94%. Ele rejeitava apelações emocionais. Ignorava circunstâncias atenuantes. Se as provas diziam culpado, ele condenava com a pena máxima. Advogados evitavam seus casos, réus tremiam ao ouvir seu nome. E ele gostava dessa reputação. Porque se o mundo era cruel com ele seria cruel com o mundo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, numa casa alugada de 2 cômodos no bairro de Ceilândia, Isabela Moreira chorava no colo de sua mãe. Mariana Tavares tinha 37 anos e trabalhava como faxineira no hospital regional. Seus turnos começavam às 5 da manhã e terminavam às 15 horas. Nos últimos 3 meses, desde a prisão preventiva de Eduardo, ela havia dobrado os turnos. Trabalhava 14 horas por dia, dormia 4. O resto do tempo passava correndo atrás de advogados, visitando o marido na cadeia e tentando explicar para a filha de 9 anos por que o pai não voltava para casa. Eu estraguei tudo, mãe. Isabela soluçava. Todo mundo riu de mim, e o papai ainda vai para a prisão. Mariana acariciou o cabelo da filha. Você não estragou nada, meu amor. Você foi corajosa. Mas não funcionou. Eu orei e nada aconteceu. Às vezes as coisas acontecem de jeitos que não entendemos na hora. Mariana não acreditava muito nas próprias palavras, mas precisava dizer algo que acalmasse a menina. Você se lembra daquele passarinho que você encontrou no quintal? O que tinha a asa quebrada? Isabela assentiu, enxugando as lágrimas com as costas da mão.
Você cuidou dele por 2 semanas. Todo dia colocava comida, trocava água, fazia curativos, e eu falei que ele ia morrer. Lembra? Lembro. E o que aconteceu? Ele voou. Um sorriso pequeno apareceu no rosto molhado. Ele voou e eu não esperava mais. Exatamente. Mariana beijou a testa da filha. Talvez o juiz seja como aquele passarinho. Talvez ele precise de mais tempo. Isabela ficou em silêncio por um longo momento, processando. Depois olhou para a mãe com aqueles olhos velhos demais para uma criança de 9 anos. Mãe, eu senti algo diferente quando toquei nas pernas dele. O que você sentiu? Não sei explicar direito. Era como se houvesse muitas paredes trancadas por dentro dele. E uma delas estava começando a rachar. Naquela noite, Augusto Valente estava em seu apartamento no Lago Sul. 3 quartos, vista para o lago, mobiliado com gosto minimalista. Tudo perfeitamente acessível para a cadeira de rodas. Tudo perfeitamente vazio de vida. Ele estava sentado na varanda com um copo de uísque que não bebia. Apenas segurava. Olhava para as próprias pernas com uma mistura de ódio e desespero. 3 segundos. 3 malditos segundos onde ele havia sentido algo. Tentou reproduzir o momento mentalmente. Fechou os olhos. Lembrou da mão pequena da menina sobre seu joelho. Da voz dela dizendo aquela promessa impossível. Do olhar. Quando abriu os olhos novamente, havia lágrimas descendo por seu rosto. A primeira vez que chorava em 8 anos. Não entendia por quê. 3 dias se passaram. Eduardo Tavares foi transferido para o complexo penitenciário da Papuda. Mariana dobrou os turnos novamente para pagar o advogado de apelação. Isabela voltou para a escola, onde foi imediatamente apelidada de Menina Milagreira pelos colegas. Alguns com carinho, a maioria com zombaria. Ela suportava em silêncio, mas todas as noites, antes de dormir, fechava os olhos e orava pela cura do juiz. Não porque ele merecia, mas porque ela havia feito uma promessa. Na manhã de quinta-feira, 18 de março, Augusto estava em seu gabinete revisando um novo caso, quando sentiu novamente o formigamento, mais forte desta vez. Durou quase 10 segundos. Não apenas na panturrilha direita, mas também na esquerda. Como pequenas agulhas elétricas acordando nervos mortos, ele largou a caneta, seu coração acelerou. Olhou ao redor do gabinete vazio, como se alguém pudesse explicar o que estava acontecendo. Quando o formigamento passou, ele pegou o telefone interno e ligou para sua secretária. Margarete, preciso do endereço da família Tavares. Houve uma pausa confusa do outro lado. Senhor? A família do caso que julguei segunda-feira, Eduardo Tavares. Quero o endereço da esposa e da filha. Posso perguntar por quê, senhor? Não. 20 minutos depois ele tinha o endereço anotado num papel. Às 16h30, uma Mercedes preta adaptada para cadeirantes estacionou em frente ao pequeno sobrado em Ceilândia. O motorista desceu, abriu a porta lateral e ajudou Augusto a transferir para a cadeira de rodas manual. O contraste era brutal. A Mercedes valia 400 mil. A casa mal valia 150 mil. O vizinho estava consertando um portão enferrujado. Uma criança jogava bola na rua sem asfalto. Galinhas ciscavam num terreno vazio ao lado. Augusto não vinha a lugares assim há anos. Mariana abriu a porta com um avental de hospital ainda vestido. Ela congelou ao ver quem estava ali. Magistrado Valente? Sua voz saiu num sussurro chocado. Senhora Tavares, preciso falar com sua filha. Mariana não se moveu. Seu rosto passou por uma sequência rápida de emoções. Confusão, medo, raiva. O senhor veio até aqui para quê? Humilhar ainda mais a minha menina? Não. Então por quê? Augusto hesitou. Não estava acostumado a explicar suas ações. Porque algo aconteceu, algo que não consigo explicar e preciso entender. Mariana olhou para ele por um longo momento. Então, contra todos os instintos, abriu a porta.
Isabela estava sentada na mesa da cozinha fazendo lição de casa. Quando viu Augusto entrar, seus olhos se arregalaram. Ela largou o lápis. Seu corpo inteiro ficou tenso. Augusto parou a cadeira do outro lado da mesa. Por 30 segundos, apenas se olharam. Foi Isabela quem quebrou o silêncio. O senhor sentiu algo, não foi? Como diabos ela sabia? Sentir o quê? Ele tentou soar indiferente. Nas pernas, depois que eu saí, o senhor sentiu. Augusto não respondeu imediatamente. Mariana estava parada na porta da cozinha, tensa como uma mola. Como você sabe disso? Ele finalmente perguntou. Porque eu senti quando aconteceu. Foi como uma onda que voltou. Onda? Isabela inclinou a cabeça, escolhendo as palavras cuidadosamente. Quando eu toquei suas pernas no tribunal, senti todas as paredes que o senhor construiu. Paredes de raiva, de dor, de desistência, e uma começou a rachar um pouquinho. Augusto sentiu um aperto no peito. Essa criança de 9 anos estava descrevendo exatamente o que ele havia sentido, mas não fazia sentido. Eu não acredito em milagres. Eu sei. Isabela sorriu tristemente. Por isso não funcionou direito no tribunal. O senhor não estava pronto. Pronto para quê? Para deixar a cura entrar. Mariana se aproximou, colocando a mão protetora no ombro da filha. Magistrado, com todo respeito, acho melhor o senhor ir embora. Minha família já sofreu o suficiente. Augusto olhou para Mariana. Viu o cansaço em seus olhos, as mãos rachadas de tanto trabalho, o avental manchado, a dignidade ferida. E pela primeira vez em 8 anos, sentiu algo diferente de raiva. Vergonha. Ele havia condenado o marido dessa mulher. Havia destruído essa família. E agora vinha até aqui pedindo... o quê? Cura? Milagre? Senhora Tavares. Sua voz saiu mais baixa. Seu marido foi condenado com base em provas que pareciam irrefutáveis. Documentos assinados, transferências bancárias, depoimentos. Ele foi armado! Mariana explodiu. Meu marido é mecânico há 20 anos. Ele mal sabe mexer num computador e vocês acham que ele forjou documentos fiscais corporativos? As provas foram fabricadas. Lágrimas corriam pelo rosto de Mariana agora. Mas quem vai acreditar numa faxineira e num mecânico contra uma promotora federal e documentos carimbados? Isabela puxou a mãe de volta delicadamente. Mãe, calma. Então olhou para Augusto. Senhor juiz, o senhor quer mesmo entender o que aconteceu? Sim, então precisa ver a verdade sobre meu pai e a verdade sobre o senhor mesmo. Augusto franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Isabela se levantou e foi até o pequeno armário da cozinha. Puxou uma caixa de sapatos velha da prateleira de cima. Voltou e colocou sobre a mesa. Dentro havia um pendrive conectado a um pequeno cartão manuscrito. Só abrir se o papai for preso. Tio Maurício me deu. Isabela. O que é isso? A verdade. Isabela empurrou a caixa na direção dele. Mas o senhor só vai ver se prometer que vai olhar com o coração aberto, não com as paredes trancadas. Augusto pegou o pendrive. Era leve na mão. Um objeto tão pequeno, mas algo nele parecia pesado como chumbo. Naquela noite, Augusto estava em seu gabinete privado. Portas trancadas, luzes dimmed. O pendrive conectado ao computador. Clicou no primeiro arquivo. Era uma gravação de áudio. 2 vozes. Uma ele reconheceu imediatamente. Doutora Cláudia Mendes, a promotora do caso Tavares. A outra era masculina, desconhecida. Quanto tempo temos? 2 meses até o julgamento. É tempo suficiente para plantar tudo, disse Cláudia. E se descobrirem? Não vão. Tavares é um Zé Ninguém, sem recursos, sem advogado particular. O juiz Valente tem 94% de taxa de condenação. É quase certo. Cláudia falou. E quando ele for preso? A empresa fica limpa. Vocês transferem os 3 milhões de reais para minha conta nas Ilhas Cayman.
e todos ficam felizes. Cláudia riu. Augusto parou a gravação. Seu coração batia tão forte que ele ouvia o pulso nos ouvidos. Ele havia condenado um inocente, um homem inocente. Clicou no segundo arquivo. Documentos escaneados, provando que as assinaturas haviam sido forjadas por um especialista contratado. E-mails entre Cláudia e executivos da empresa planejando cada detalhe da armação. Havia 6 arquivos. Todos mostravam a mesma verdade devastadora. Eduardo Tavares era completamente inocente. E Augusto Valente, em sua arrogância e amargura, havia destruído a vida de uma família inocente porque estava cego demais pela própria dor para ver a verdade além dos papéis. Ele empurrou a cadeira para trás e vomitou na lixeira ao lado da mesa. Quando Augusto acordou no sofá do gabinete às 6 da manhã seguinte, sua primeira ação foi pegar o telefone. Margarete, convoque audiência emergencial para segunda-feira. Caso Tavares, reabertura por provas supervenientes. Senhor? Sua secretária soou confusa. O senhor nunca reabriu um caso antes. Primeira vez para tudo. Mas o senhor tem certeza? Isso vai causar... Margarete. Sua voz tinha uma firmeza nova. Condeni um inocente. Vou consertar isso. Houve uma pausa longa. Sim, senhor. Ele desligou e olhou para as próprias mãos. Estavam tremendo. Não de fraqueza, de algo diferente. Propósito. Durante o fim de semana, Augusto fez algo que não fazia há anos. Visitou a filha. Lívia estava com 14 anos agora. Morava com a avó materna numa casa em Águas Claras. Era uma adolescente quieta com aparelho nos dentes e um olhar distante sempre que via o pai. Augusto chegou no sábado às 14 horas. Helena, a avó, abriu a porta com expressão cautelosa. Augusto, você não ligou avisando. Eu sei, desculpe. Posso falar com a Lívia? Helena hesitou, então acenou para ele entrar. Lívia estava no quarto, fones de ouvido, olhando para o celular. Quando viu o pai na porta, tirou os fones lentamente. Oi, pai. Oi, filha. Ele parou a cadeira no batente. Não entrou sem permissão. Posso conversar um pouco com você? Lívia deu de ombros. Ok. Augusto entrou e parou ao lado da cama. Por 1 minuto inteiro, não disse nada. Apenas olhou para a filha. Ela havia crescido tanto, parecia com a mãe. Os mesmos olhos castanhos, o mesmo sorriso, quando sorria, o que era raro. Lívia, eu preciso te pedir desculpas. Ela olhou para cima, surpresa. Pelos últimos 8 anos, por ter sido um pai ausente, por ter deixado minha raiva me transformar em alguém que sua mãe não reconheceria. Sua voz quebrou. Eu não tive coragem de curar por dentro, então virei uma pessoa amarga. Lívia piscou. Lágrimas começaram a se formar. Pai, mas algo aconteceu essa semana. Algo que me fez perceber que ainda posso mudar. Ainda não é tarde. O que aconteceu? Augusto contou sobre Isabela, sobre a promessa impossível no tribunal, sobre o formigamento, sobre o pendrive com a verdade. Quando terminou, Lívia estava chorando abertamente. Você vai soltar o pai dela? Vou fazer mais que isso. Vou me certificar que a promotora pague pelo que fez. Lívia se levantou da cama e abraçou o pai pela primeira vez em 3 anos. Segunda-feira, 22 de março de 2024. A notícia de que o magistrado Augusto Valente havia convocado a audiência de reabertura correu como fogo pela comunidade jurídica de Brasília. Jornalistas lotaram o tribunal novamente. Advogados cochichavam. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Augusto nunca reabria casos. Às 9 horas, o tribunal estava lotado novamente. Eduardo foi trazido da penitenciária em uniforme laranja. Mariana e Isabela sentaram na primeira fileira. A doutora Cláudia Mendes estava presente com um sorriso confiante no rosto.
Augusto entrou e posicionou a cadeira atrás da bancada. Bateu o martelo 3 vezes. A audiência de reabertura do processo criminal número 4.558.7/2024. Réu Eduardo Tavares. Sua voz estava firme. Esta audiência foi convocada devido à apresentação de provas supervenientes que alteram fundamentalmente o entendimento do caso. Murmurinhos percorreram o tribunal. Cláudia se levantou. Excelência, com todo respeito, que provas são essas? Augusto olhou diretamente para ela. Provas que demonstram que as evidências apresentadas pela acusação foram fabricadas deliberadamente pela senhora, doutora Cláudia Mendes, em conluio com executivos da Megacorp Industries. O tribunal explodiu. Cláudia ficou pálida. Isso é absurdo. Não há gravações de áudio. Augusto pegou um documento. E-mails. Documentos comprovando transferência de $3 milhões para a conta offshore. Relatório de perito grafotécnico independente, confirmando que as assinaturas atribuídas ao Sr. Tavares são falsificações. Ele fez uma pausa. Quero que todos neste tribunal entendam a gravidade do que aconteceu. Um homem inocente foi condenado a 15 anos de prisão porque uma promotora federal decidiu que dinheiro valia mais que justiça. E eu, cegado pela minha própria amargura, não tive a sabedoria de enxergar a verdade além dos papéis. O silêncio era absoluto. Eduardo Tavares, em nome do Estado brasileiro, peço-lhe desculpas. A sentença é anulada. O senhor está livre. Eduardo desabou em lágrimas. Isabela se levantou e correu até o banco dos réus. Um guarda tentou detê-la, mas Augusto ergueu a mão. Deixe a menina passar. Isabela abraçou o pai. Mariana correu para juntar-se a eles. As 3 se abraçaram enquanto o tribunal aplaudia. Cláudia tentou sair discretamente, mas 2 policiais federais bloquearam a saída. Augusto havia solicitado um mandado de prisão preventiva. Ela foi levada algemada enquanto gritava sobre seus direitos. Ninguém sentiu pena. Quando o tribunal se esvaziou, Isabela se aproximou timidamente da bancada. Augusto desceu a rampa para ficar no mesmo nível que ela. Obrigado, senhor juiz. Sua voz estava suave. Eu que deveria agradecer, Isabela. Você me mostrou algo que eu havia esquecido, que a justiça verdadeira exige humildade. Isabela sorriu. O senhor está sentindo de novo, não está? Como você sabe? Eu consigo ver. Ela apontou para o peito dele. As paredes estão caindo. Devagar, mas estão. Augusto olhou para ela por um longo momento. Você acha que ainda poderia tentar? O que tentou fazer naquele dia? Isabela balançou a cabeça. Não sou eu que faço, senhor juiz. Nunca fui. Eu só ajudo a lembrar o corpo do senhor de que ele ainda pode curar. Mas o senhor precisa querer, precisa acreditar. Eu quero. Mesmo? Ou só quer andar de novo? A pergunta foi como uma flecha. Augusto entendeu imediatamente. Você está perguntando se eu quero curar só o corpo ou também o coração? Sim. Ele pensou por um longo momento. Os 2, quero curar os 2. Isabela estendeu a mão pequena. Então vamos tentar de novo, mas desta vez no lugar certo. Onde? Na sua casa. Onde o senhor pode ser honesto, sem plateia, sem teatro. Na manhã de quarta-feira, 24 de março, Augusto acordou com uma ligação. Doutora Mendes, era apenas uma peça pequena. Vamos te dar 48 horas para retratar tudo, ou você e aquela menina vão pagar. Você não deveria ter mexido com pessoas poderosas, Valente. A doutora Mendes era apenas uma peça pequena. Vamos te dar 48 horas para retratar tudo, ou você e aquela menina vão pagar. A ligação foi cortada. Augusto imediatamente ligou para a Polícia Federal. Solicitou proteção policial para Isabela e sua família. Colocou câmeras extras em seu próprio apartamento. Mas algo dentro dele sussurrava que não seria suficiente. Naquela noite,
Isabela estava para dormir quando ouviu o vidro quebrando. Ela congelou na cama. Passos pesados no corredor. Mariana gritou do outro quarto. Isabela, corre! A porta do quarto se escancarou. Um homem de máscara preta entrou. Nas mãos, uma faca de caça. Isabela fez a única coisa que podia fazer. Gritou. Socorro! Alguém ajuda! O homem avançou. Do nada, Eduardo apareceu na porta. Ele havia sido solto há apenas 2 dias. Estava dormindo no sofá. Quando ouviu o barulho, pegou uma chave de roda da caixa de ferramentas. Ele atacou o invasor com ferocidade de pai protetor. Os dois rolaram pelo chão. A faca caiu. Isabela correu para pegar, mas o homem foi mais rápido. Ele empurrou Eduardo contra a parede e levantou a faca. E então uma sirene soou lá fora. A viatura que Augusto havia solicitado finalmente chegou. O homem hesitou por um segundo. Foi tempo suficiente. Eduardo o golpeou com a chave de roda. Ele caiu inconsciente. 3 policiais invadiram o quarto segundos depois. No interrogatório, o assassino revelou tudo. Era um ex-militar contratado pela Megacorp Industries para eliminar testemunhas problemáticas. Cláudia Mendes era apenas a executora. O esquema envolvia 8 executivos, 3 promotores e 2 juízes. Augusto recebeu a notícia na manhã seguinte. Ele havia inadvertidamente descoberto uma rede de corrupção que corria até o topo do sistema judicial e quase custou a vida de Isabela. Naquela tarde, Augusto foi pessoalmente à casa dos Tavares. A porta ainda tinha a fechadura quebrada. Havia sangue no corredor, vidro no chão. Isabela estava na cozinha com um curativo no braço. Ela havia caído durante a confusão. Quando viu Augusto, ela sorriu, como se nada tivesse acontecido. Oi, senhor juiz. Isabela, eu... Sua voz falhou. Eu quase te matei. Se eu não tivesse reaberto o caso... Mas o senhor reabriu. Ela se aproximou. E agora mais gente vai ser salva. Não só meu pai. Você quase morreu por minha causa. Não. Isabela balançou a cabeça. Eu quase morri fazendo a coisa certa, é diferente. Augusto olhou para aquela criança de 9 anos com reverência. Ela tinha mais coragem que ele acumulara em toda a vida. Você ainda quer tentar? Ela perguntou. A cura? Não sei se mereço. Não é sobre merecer, senhor juiz. Nunca foi. É sobre estar pronto para deixar a dor ir embora. Augusto respirou fundo. Pensou em Helena, em Lívia, em 8 anos de amargura, em Eduardo Tavares, preso injustamente, em tantas vidas que ele havia destruído por causa da própria dor. Estou pronto. Sexta-feira, 26 de março de 2024, Augusto convocou uma audiência especial. Não para julgar, mas para anunciar algo sem precedentes. O tribunal estava lotado novamente, mas desta vez com famílias. Dezenas delas, todas com entes queridos que haviam sido condenados por Augusto nos últimos 8 anos. Ele entrou em silêncio, posicionou a cadeira, olhou para o mar de rostos esperançosos e desesperados. Nos últimos 8 anos, sua voz ecoou clara, julguei 437 casos. Minha taxa de condenação foi de 94%. Eu me orgulhava dessa estatística. Achava que significava eficiência, justiça rigorosa. Ele fez uma pausa. Mas um homem inocente foi preso. E uma menina de 9 anos teve que me mostrar que eu estava cego. Cego pela minha própria amargura, pela minha dor, pelo meu orgulho. Murmúrios percorreram a sala. Hoje, anuncio a criação de uma comissão independente para revisar todos os 437 casos que julguei. Cada um, sem exceção. E qualquer caso onde houver dúvida razoável será reaberto. Famílias serão reunidas. Inocentes serão libertados. E culpados de fabricar provas serão punidos. O tribunal explodiu em aplausos. Uma mulher na 5ª fileira se levantou. Meu filho foi condenado por você há 3 anos. Ele é inocente. Augusto olhou diretamente para ela. Então vamos revisar o caso, com justiça verdadeira desta vez. 20 minutos depois, quando o tribunal se esvaziou, Isabela estava esperando.
O senhor fez a coisa certa. Ainda tenho muito a consertar. Eu sei, mas as paredes estão quase todas caídas agora. Ela sorriu. O senhor está pronto? Para quê? Para andar. Eles foram para o apartamento de Augusto. Era a primeira vez que Isabela via onde ele morava. Ela olhou ao redor com olhos sábios demais para 9 anos. É bonito, mas vazio. Eu sei. Por que o senhor não tem fotos? Augusto parou a cadeira. Olhou para as paredes brancas. Porque dói demais lembrar. Lembrar da sua esposa? Sim. Isabela se aproximou e pegou a mão dele. Pequena e quente. Senhor juiz, posso te contar um segredo? Pode. Eu não curo pessoas. Nunca curei. O que eu faço é lembrar o corpo da pessoa de que ele ainda pode ser forte. Mas só funciona se a pessoa deixar a dor antiga sair. Como eu faço isso? Falando sobre ela, a sua esposa. Como era o nome dela? Helena. Fala de Helena para mim. E Augusto, pela primeira vez em 8 anos, falou. Contou sobre como se conheceram na faculdade, como ela ria de piadas terríveis, como cozinhava macarronada todo domingo, como lia histórias para Lívia antes de dormir, como morreu num segundo e levou a luz dele junto. Chorou enquanto falava. Isabela segurou sua mão o tempo todo. Quando terminou, ela disse, Helena não ia querer que o senhor ficasse preso na cadeira por causa dela. Ia? Não. Então agora o senhor pode deixar ela ir. Não esquecê-la, mas deixar ela descansar. Augusto sentiu algo se quebrar dentro do peito. Não era dor, era alívio, como se uma porta gigante que estava trancada há anos finalmente tivesse se aberto. Isabela se ajoelhou como havia feito no tribunal. Colocou as mãos sobre os joelhos dele. Fechou os olhos. Desta vez foi diferente. O formigamento começou imediatamente, não apenas nas pernas, em todo o corpo, como se cada célula estivesse despertando de um sono profundo. Augusto fechou os olhos também, e pela primeira vez em 8 anos acreditou. Acreditou que ainda podia curar. Acreditou que ainda merecia uma segunda chance. Acreditou no impossível. As pernas começaram a tremer. Não espasmos, movimentos conscientes. Seus músculos, adormecidos por tanto tempo, estavam acordando. Isabela continuava orando em silêncio. Lágrimas desciam pelo seu rosto. E então, lentamente, Augusto sentiu força. Força de verdade. Ele respirou fundo, colocou as mãos nos braços da cadeira e empurrou. Seu corpo se levantou. Não ficou de pé completamente. Suas pernas tremiam demais, mas ficou meio erguido, sustentando o próprio peso. Por 10 segundos, depois 20, depois 30. Isabela abriu os olhos e sorriu através das lágrimas. Mais um pouco, só mais um pouco. Augusto cerrou os dentes, empurrou com tudo que tinha e ficou completamente de pé. Suas pernas tremiam, mas seguravam. Ele estava de pé. Pela primeira vez em 8 anos, estava de pé sem ajuda. Isabela se levantou também e se afastou 2 passos. Estendeu as mãos. Agora anda até mim. Augusto olhou para ela, para a distância entre eles. 2 passos. Parecia uma montanha. Mas ele já havia atravessado montanhas. Levantou o pé direito, trêmulo, pesado, como se tivesse esquecido como se mover. Colocou-a à frente, depois o esquerdo. E então estava dando o segundo passo. E o terceiro. Quando alcançou Isabela, ela o abraçou. E ele chorou como nunca havia chorado. Não de tristeza, de libertação. 1 ano depois, a placa na frente do prédio novo dizia: Instituto Helena Valente, Centro de Revisão de Casos e Apoio a Vítimas de Injustiça Judicial. Augusto Valente, agora com 52 anos, estava de pé na frente do prédio. Usava bengala, não porque precisava, mas porque era um lembrete das fraquezas, da humildade, do caminho percorrido. Ao seu lado, Isabela, agora com 10 anos, segurava um buquê de flores brancas. Do outro lado, Lívia, com 15, filmava tudo no celular.
O evento de inauguração estava prestes a começar. Nos últimos 12 meses, o Instituto havia revisado 437 casos. Descobriram 73 casos com evidências questionáveis. 28 inocentes foram libertados. 15 promotores e 2 juízes foram indiciados por fabricação de provas. Não era apenas justiça, era restauração. Eduardo Tavares estava na primeira fileira. Sua oficina mecânica agora empregava 12 pessoas, incluindo 3 ex-presidiários que haviam sido libertados graças às revisões. Mariana havia deixado o emprego de faxineira e agora coordenava o programa de apoio familiar do Instituto. Augusto subiu ao palco. Não precisou de rampa. Subiu os 3 degraus com bengala e dignidade. Há um ano, começou sua voz firme, eu estava preso. Não numa cela, mas numa cadeira. E não apenas fisicamente. Estava preso pela amargura, pela dor, pelo orgulho. Ele olhou para Isabela na primeira fileira. Uma menina de 9 anos me fez uma promessa impossível. Disse que podia me fazer andar se eu soltasse o pai dela. Na época, achei ridículo. Mas ela cumpriu a promessa, e no processo me ensinou que cura verdadeira não é apenas do corpo, é do coração. Aplausos começaram. Este instituto leva o nome de minha esposa, Helena. Ela era professora de literatura. Sempre acreditou que palavras tinham poder, que histórias importavam, e que todo ser humano merecia ser visto, verdadeiramente visto. Ele fez uma pausa. Nos próximos anos, vamos continuar revendo casos, libertando inocentes. Mas também vamos fazer algo mais. Vamos ensinar juízes, promotores e advogados que justiça sem compaixão é apenas vingança com carimbo oficial. A plateia se levantou em aplausos. Isabela subiu ao palco quando Augusto terminou. Ele se ajoelhou, ainda trêmulo, mas conseguiu, para ficar na altura dela. Você salvou minha vida, Isabela. Não, senhor juiz. O senhor salvou a sua própria vida. Eu só lembrei o senhor de que podia. Ele a abraçou. E naquele abraço estava toda a gratidão que palavras não conseguiam expressar. 6 meses depois, no Tribunal Regional Federal, em Brasília. Augusto estava sentado na cadeira de juiz novamente, mas era diferente agora. Ele ouvia, realmente ouvia. O caso diante dele era de um jovem de 19 anos acusado de furto. As provas eram circunstanciais. O rapaz jurava inocência. Seu advogado público estava sobrecarregado. 8 anos atrás, Augusto teria condenado baseado nas provas do papel. Mas agora ele viu além dos papéis. Viu um jovem com mãos trêmulas e olhos honestos. Viu inconsistências no depoimento de uma testemunha. Viu uma investigação apressada. Este caso não está pronto para julgamento. Solicito nova investigação completa. Audiência adiada por 60 dias. O réu continua em liberdade provisória. O jovem desabou em lágrimas de alívio. Seu advogado balbuciou agradecimentos. E Augusto soube que havia feito a coisa certa. No parque da cidade, em Brasília, Isabela estava empinando pipa num sábado de manhã. Augusto caminhou até ela sem bengala. Tinha praticado a semana toda para surpreendê-la. Senhor juiz! Ela largou a pipa e correu até ele. O senhor está andando sem bengala. Aprendi com a melhor professora. Eles sentaram na grama. O sol estava quente. O céu estava azul. Crianças brincavam ao redor. Isabela, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você fez aquilo? No tribunal, naquele dia, você não me conhecia, não tinha razão para tentar me ajudar. Isabela pensou por um momento. Porque quando olhei para o senhor, não vi um juiz malvado. Vi alguém com muita dor. E achei que se tirasse um pouquinho da dor do senhor, talvez o senhor pudesse tirar um pouquinho da dor do meu pai. E se não tivesse funcionado? Mas funcionou. Ela sorriu. Não do jeito que eu pensava, mas funcionou. Meu pai está livre, o senhor está curado, e muitas outras pessoas foram ajudadas. Augusto olhou para o horizonte, pensou em Helena,
e pela primeira vez conseguiu lembrar dela sem dor, apenas com amor. Sabe o que é engraçado? Eu gastei 12 milhões de reais tentando curar minhas pernas. E no final, foi uma menina de 9 anos com um coração puro que conseguiu, sem cobrar nada. Mas eu cobrei sim, Isabela o corrigiu. Cobrou? Cobrei que o senhor soltasse meu pai. E o senhor fez mais que isso, ajudou centenas de pessoas. Augusto riu, uma risada genuína, leve, livre. Você é sábia demais para sua idade, sabia? Minha mãe fala isso também. Isabela se levantou e pegou a linha da pipa. Quer tentar empinar? Não sei se consigo. O senhor não sabia se conseguia andar também, mas conseguiu. Ela tinha razão. Augusto pegou a linha, correu com a pipa, tropeçou 2 vezes. Na terceira tentativa, a pipa subiu, azul e amarela contra o céu imenso. E naquele momento, sob o sol de Brasília, com uma pipa dançando no vento e uma menina rindo ao seu lado, Augusto Valente finalmente entendeu. A cura nunca foi sobre as pernas, foi sempre sobre o coração. Às vezes, a prisão mais forte não é feita de grades, é feita de amargura, dor e orgulho. Augusto Valente passou 8 anos numa cadeira de rodas, mas estava preso muito antes do acidente. E Isabela não tinha diploma de medicina, não tinha técnicas científicas, tinha apenas algo que muitos adultos esquecem: a coragem de acreditar no impossível e a sabedoria de ver além das paredes que construímos. Hoje, o Instituto Helena Valente já revisou mais de 600 casos, 89 inocentes foram libertados, incontáveis famílias foram reunidas. E tudo começou porque uma menina de 9 anos ousou fazer uma promessa impossível num tribunal silencioso. A verdadeira justiça não está nos papéis, está no coração que consegue enxergar além deles. E às vezes, os maiores milagres não acontecem quando alguém volta a andar. Acontecem quando alguém finalmente volta a sentir.